Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui a esse espaço no canal, onde a gente pega a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia em inglês e brincamos com ela, traduzimos, lemos ali a parte em inglês e conversamos em português para a gente ter uma ideia do que está sendo falado, para você praticar o seu ouvido e entender um pouco mais de inglês. E se é para entender um pouco mais, se é para explorar alguma coisa em inglês, por que não a palavra de Deus? Então, essa é a nossa ideia. Você pode vir aqui, ó. Esse aqui é o link que eu sempre deixo com toda a lição do trimestre, tá? Nós estamos na lição número 12. Se, poxa, eu queria ler o material inteiro, você vem aqui em English, você pode colocar em português e você vai ter a lição que o pessoal está estudando em português, tá? É a mesma lição, o conteúdo é o mesmo, só é em português, ó. Peço que mostres a tua glória. Isso aqui é a lição em português, você pode, português de Portugal, português brasileiro, né? Tem outras línguas aqui, dá até pra você aprender outras coisas. Eu quero ver depois se a gente começa a aprender, de repente, um espanhol, um francês aí, né? Eu não sei, mas a gente pode aprender por aqui. Please show me your glory is is our lesson of this week, and you're gonna summarize now because it's Friday. We start with Saturday. Please show me your glory. That is the asking for Moses to God. He asking for it to be more close, to know God. Você sabe que a vida eterna é essa, conhecer a Deus e Jesus Cristo a quem enviaste. How can I acknowledge God? How can I make wisdom to understand what's God's way? Como que eu posso ser sábio para entender os caminhos de Deus? Eu preciso conhecer a Deus. É por isso que ele pediu, show me your glory. Vamos ver o texto? And the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth, keeping mercy of thousands, forgiving in iniquity and transgressions and sin, by no means clearing the guilt, visiting the iniquity of the fathers upon the childs, and the child's children to the third and the fourth generation. Então aqui está dizendo que Deus é grandioso, é misericordioso, é bondoso. Essas são as caridades. Esse é o caráter de Deus. E fala também que ele tem misericórdia até mil gerações daqueles que me ouvem e obedecem meus mandamentos. Olha como Deus é bondoso. Mas também ele não toma por inocente o culpado. Então ele não toma por inocente o culpado, ele é justo. E ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Tá? Então, se os pais são iníquos, ele vai visitar essa iniquidade nos filhos, até a terceira e quarta geração. E você fala, não, mas isso tá errado, porque Deus não pode ser bondoso e justo ao mesmo tempo. Por causa que o justo, a gente entende que o justo é errado, é um malvado, né? Deus não pode ser justo e malvado ao mesmo tempo. Aliás, Deus não pode ser bom e malvado. Sim, ele pode, porque ele é Deus. A questão é que ele não é malvado, ele é justo. E essa que é o ponto. So this verse probably is the definition of God's in the Old Testament. Se você pegar esse texto e comparar com o texto de John 13:16, que é aquele texto que todo mundo conhece, né? De 3:16 said, and God loved the world with so hard that he sent his son Jesus Christ, just not to condemn the world, but to redeem them, everyone to believe them. Então, aquele texto que diz, né, Êxodo 3:16, João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Esse This is the Eternal Life. Esse aqui é o resumo, basicamente, porque mostra o caráter de Deus. O caráter de Deus, ele é grande, ele é justo, ele ama o mundo inteiro, de tal maneira que enviou seu Filho. Mas o que é uma condicionante, né? Caso você acredite nele, você vai poder ter a vida eterna. Aqui é condicionante, é caso você ouça a minha voz, eu vou ter misericórdia até 1000 gerações, eu vou ser bondoso e tal. Se não, você vai ser condenado. Se não, eu vou visitar a iniquidade dos filhos, dos pais, até a terceira e quarta geração. Do mesmo jeito, a quem, porém, não crer será condenado. Está escrito lá no Novo Testamento. Veja que é as mesmas coisas ditas de palavras diferentes, porque o Deus é o mesmo. Your character didn't change, ok? O caráter de Deus não muda. The first and Sunday you talk about the tent of meeting. We have a tent
in the center of Israel camp, and that tent was a tabernacle. In the tabernacle they worship God, ok? Eles vão no tabernáculo ali e adoram a Deus, está bem no centro do acampamento. But there's another tent outside the camp, então fora do acampamento tem uma outra tenda, the tent of meeting, when just Moses go to meet with God. Então Moisés vai lá, conversa com Deus, né? E depois que ele conversa com Deus, ele sai falar com a galera ali que tem uma questão que não foi resolvida pelos juízes. Aí ele vai lá e vai conversar com o povo. Essa é a tenda do encontro, the meeting tent. Então são duas tendas. On Monday we talk about that I may know you, para que eu possa te conhecer. Eu gostaria de ler esse texto aqui. Aqui, John 73, diz o seguinte: This is the eternal life. Essa é a vida eterna. That they may know you, the only true God. Que eles conheçam ao Senhor, a você. Que eles conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro. And Jesus Christ, who you have sent. E Jesus Cristo a quem enviaste. Olha só, essa é a vida eterna. E isso não muda. A questão é que eles falam sobre amor e justiça no Antigo Testamento, e esse amor e justiça do Antigo Testamento agora se carnificou em Jesus Cristo. E olha que legal, porque é a mesma ideia, só vai passando adiante, ela não muda. Então, Moses asking to God to know you more. Sabe? Ele queria ficar mais perto de Deus, ele queria ter mais conhecimento de Deus. E por causa disso, ele pegou e chegou ao ponto de falar, show me your glory. Ele falou aqui, ó, show me now your way, and that I may know you. Show me your way. Sabe quando você está com confusão e você fala, Senhor, me mostra o teu caminho, me dá uma direção, o que vai acontecer? É a mesma coisa que Moisés fez. Ele perguntou, he asking him, please show me your way, that I may know you. Então me mostra o teu caminho para eu conhecer o Senhor melhor. O desejo dele era ficar mais perto de Deus, e que o nosso desejo também seja ficar mais perto do nosso Deus. In Thursday, we talk about after the gold calf apostasy, né? Depois da apostasia do bezerro de ouro, Moses interceded of God's people and wanted to be assured that the Lord would continue leading them to promised land. Então ele queria ter certeza que Deus iria continuar guiando eles para a terra prometida. Deep down, which is behind, he also wanted to know the Lord better. E uma outra coisa que ele queria era conhecer mais a Deus. E aí que está o ponto. Por isso que a gente leu aquele texto de João 17, que diz que a vida eterna é conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus mais. Sabe, a gente já teve vários encontros com Deus, a gente tem uma ideia do que é Deus, mas a gente tem que ficar mais perto. Why Moses is considered the friends of God? Porque Moisés é considerado o amigo de Deus. Because they were close, they spent time together. That's the main thing to us. Nós temos que passar tempo com Deus, estudando a Bíblia, buscando a Deus em oração, praticando bondades, sabe? Procurar ter tempo com Deus. Essa que é o jeito de ficarmos mais próximos. E por causa disso ele estava tão próximo que ele foi ousado e pediu, please show me your glory. We didn't go read right now because of the time, mas é mais ou menos isso que a gente falou, né? E olha só que legal isso aqui. Em Romans 2:4, Paul says the gods of God leads your repentance. Ou seja, a goodness é a bondade, the goodness of God leads to repentance. Ele nos guia ao arrependimento, a bondade de Deus nos guia ao arrependimento. E você vai ver que o termo caráter de Deus, bondade, justiça, essas qualidades de Deus, elas sempre têm o mesmo propósito. Esse é o caráter de Deus, isso é quem Deus é, e isso daí conduz ao arrependimento. A lei de Deus conduz ao arrependimento. Jesus Cristo conduz ao arrependimento. Quando a gente se depara com Deus e quem Ele é, a gente vê que nós não somos nada e que precisamos da sua glória. So, that's we talk in Thursday. In Wednesday, we talk about self-revelation of God. Que Deus ele pegou e se revelou. Ele falou, olha, eu vou me revelar para você. And you're gonna read in Êxodos, eu não vou ler agora, tá? Mas a gente leu that God has a strategy.
ok? No one can see my face, ok? Ninguém pode ver a cara de Deus, a face de God. E daí ele chegou para Moisés, Moses, come here in the rock. I will put you in a fend of rock and I go put my hand. Ou seja, você vai estar ali na fenda da rocha e eu vou pôr a minha mão. And after I pass by you, I will remove my hand and you can see my glory. E qual que é a glória de Deus? And he gonna say, I will pass by all my goodness the front of you. Eu vou deixar passar toda a minha bondade. Sabe qual que é a glória de Deus? Porque a gente imagina que é fogo consumidor, que é justiça, que é uma coisa grandiosa. É a bondade dele. Essa é a glória de Deus, essa é a essência de Deus. O amor, a bondade. É por isso que tem uma total conexão com aquele, digamos que o verso mais famoso do mundo, né? Que Deus enviou seu Filho amado, daquele que nele crê. Por quê? Porque ele amou o mundo de tal maneira. Por quê? Porque a essência de Deus é goodness, bondade. Nós falamos disso então na Wednesday and Thursday. We talk about the shining face of Moses. It's come about when Moses coming down from the Mount Sinai and the two tables of testimony here in the Moses' hands. Então ele desceu do Monte Sinai depois que ele viu a Deus pelas costas, viu toda a bondade de Deus, sentiu aquele prazer, passou ali as tábuas dos 10 mandamentos para Deus escrever, escreveu ali num papiro todos os estatutos de Deus. Ele desceu com tudo aquilo ali e como estava o rosto dele? That Moses didn't know that the skin of his face shone. Shone é o passado do verbo shine, que brilhar, né? Então, his face shone because he is speaking with him. Então, a cara de Moisés estava brilhando. E esse é o ponto. A cara de Moisés estava brilhando. E por causa disso, as pessoas não chegavam nem perto dele. E ele não sabia que estava brilhando. Ele estava brilhando porque ele tinha conversado com Deus. Tinha um encontro especial com Deus. But the lessons talk about the difference. You know, he went up to the mountain 7 times. Ele subiu, ele climbed up. Ele climbed out the mountain 7 times. 7 times he met with God. Mais de 7 vezes ele encontrou com Deus. But why this is different? Why this point is different? Qual que é a diferença desse encontro para os outros encontros? Por que aquele saiu com o rosto brilhando e nos outros não? Because this encounter, he know God. He understood God. A partir de agora ele entendeu quem Deus é. O caráter de Deus. A parte radiante dele era porque ele realmente estava perto de Deus. Basicamente é isso que ele vai falar, e vai falar aqui no finalzinho. Paul compares Moses' shining face with Jesus Christ in the glory of Jesus. The whom God's law's grace were personified. Então, está dizendo que Deus, né, a lei de Deus e a graça se personificaram, viraram uma coisa só, Jesus Cristo. E quando isso daí a gente olhava, o rosto brilhava. Moisés brilhava porque o rosto de Jesus também brilhava quando Jesus fazia as paradas. Imagine um momento de glorificação, quando eles estavam lá no monte, o rosto de Jesus brilhava. Moisés, que estava aqui falando, né? Estava ali Moisés e Elias, e eles conversavam com Jesus e o rosto dele brilhava. Daí a gente vai ver em Estevão também o rosto dele brilhou. E por quê? Por causa que eles já tinham plena convicção de quem Deus era. We need to learn more about God. We need to be close to God. Imagine the people call you the men more close to God, the friends of God. We need to be friends, we need to be close, we need to spend time together. Nós temos que gastar tempo junto, ficar perto. Esse que é o propósito. Essa que é o porquê da lição e o porquê que Moisés had his face shining because of glory of God. Ok? Essa lição é dessa semana. Te vejo amanhã quando a gente vai começar a última lição. Eu não vou continuar fazendo a lição todos os dias no próximo semestre, ok? Então, por favor, me acompanhe nessa última lição aí e nos vemos amanhã. Pela graça de Deus. Até mais. Joy and a joy at the mountain, like joy on the mountain, like joy on the mountain, in my joy. And I joy on the mountain, and I joy on the mountain, and I joy mountain, we must joy.